A sua vida está guiada, dirigida. Ele anda no entendimento para a vida de fé com Deus pela palavra de Deus. Não é pela religiosidade. Hoje é domingo. As pessoas estão tudo prontas para mais tarde cumprir a sua liturgia, cumprir a formalidade, ir para os seus ambientes, viver seus ajuntamentos solenes que chamam de culto a Deus. Onde entendem que não vou adorar a Deus, hoje é dia de adorar a Deus. As pessoas, por não ter o entendimento da verdade, vivem a mentira, afastadas de Deus. Porque ninguém pode viver com Deus na mentira, tem que ser pela verdade. E quando as pessoas entendem que tem que ir adorar a Deus naquele momento de reunião, de solenidade, naquele ambiente, naquela formalidade, naquela liturgia, o Evangelho não é uma liturgia de culto. O Evangelho não ensina ninguém, é uma liturgia. Adorar a Deus não é uma liturgia dentro de um ambiente, num momento mecânico. Adorar a Deus não é a partir de um ambiente. Eu não preciso de um ambiente para ir adorar a Deus. Jesus deixou isso bem claro. Quando a mulher tem uma dúvida e vai a ele pedir uma resposta. A mulher samaritana, ela tinha essa dúvida. A mulher samaritana, ela pediu a Jesus que desse a ela a direção aonde se deveria adorar a Deus. Porque ela tinha uma ideia de que era no templo, no monte, dentro do conceito religioso dos samaritanos. Mas dentro do conceito religioso dos judeus, era no templo. E a mulher ficou na dúvida. É no monte ou é no templo em Jerusalém? Aonde é? E ela vai a Jesus. E chegando a Jesus, ela faz a pergunta. E Jesus vai responder a ela. E essa resposta de Jesus é para você. É para mim. É para todos aqueles que quiser o conhecimento de Deus, para verdadeiramente estar adorando a Ele. Não é por meio de culto dentro de igreja. Não é dentro de um momento mecânico, numa social, numa solenidade. Adorar a Deus, como disse Jesus, é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus não está retido dentro de um ambiente chamado igreja. Deus não está centralizado em nenhum ambiente físico geográfico. Deus é espírito. E como Deus é espírito, é importante que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é dentro de igrejas, de locais, de ambiente. A adoração a Deus é em mim, na minha vida, no meu viver. O meu espírito sintonizado com Deus, ligado com Deus por Cristo pela fé. Essa é a adoração verdadeira. Esses são os verdadeiros adoradores. Aqueles que estão em Cristo, verdadeiramente compreendendo a mensagem da cruz, convertidos, arrependidos e servindo a Cristo. Esses são os verdadeiros adoradores. O templo de Deus não é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O templo de Deus não é a Igreja Evangélica Adventista do Sétimo Dia. O templo de Deus não é a Igreja Evangélica Congregacional. O templo de Deus não é a Igreja Católica. O templo de Deus não é a Igreja de Mormons. O templo de Deus são pessoas que estão em Cristo, que são membros que formam a Igreja de Deus, onde Deus habita em mim, em você. Ei, se tiver em Cristo, não é em igrejas. Ninguém encontra Deus em igrejas. Deus não mora em igrejas. Deus não está para ser adorado em igrejas. O lugar de adorar a Deus não é em igrejas. É em mim, na minha vida, no meu viver. Eu tenho que ser verdadeiro adorador. Adorar a Deus em espírito e em verdade, na minha vida, no meu viver, guardando e me submetendo à palavra dele. Isso é adorar a Deus. Me negando, me renunciando e me dedicando, me esforçando a guardar a palavra dele. Que a minha vontade não seja mais realizada, mas a de Deus, não a minha, a de Deus. O que eu busco, como disse Paulo, não vivo
mas eu. Mas Cristo vive em mim. Cristo não vive naquela igreja ou naquela outra. Cristo vive em mim. Deus está em mim. Deus não está em igreja nenhuma. E o povo está sendo instruído errado. O entendimento desse povo dentro das igrejas, a religião, estão levando eles a se apartar de Deus, faz eles a perder o conhecimento de Deus, porque eles estão dentro de um conhecimento, andando dentro de uma direção com Deus, no entendimento errado. Aonde eles estão se dirigindo para o lugar errado para encontrar Deus, aonde eles estão buscando adorar a Deus, aonde Deus não está para ser adorado, aonde eles estão buscando ser de Deus, aonde eles não vão ser de Deus, aonde eles estão buscando a certeza e a confiança de salvação, aonde não tem salvação para eles, porque tudo isso é em Cristo, por Cristo, não é em igreja, por obra, trabalho e obrigação de igrejas. Então o povo está sendo instruído errado. Qual é o entendimento do povo? Vou buscar a Deus. Vou para a casa de Deus. Você tem que entender que você não precisa buscar a Deus. Se Deus está em você, se você está em Cristo, aliás, Deus está em você. O que você tem que fazer é perseverar para não perder a comunhão com Deus. E como é que eu faço isso, meu irmão Wellington? O que é perseverar para manter a comunhão com Deus? Para que Deus continue habitando em mim e eu continue sendo guiado por Ele. O que é perseverar? Perseverar não é estar dentro de culto de igreja. Não é estar dentro de sacrifício religioso de igreja. Não é estar dentro de vida escravizada, centralizada dentro de igreja. De manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vivendo trabalho, obrigação, tarefa, compromisso, responsabilidade dentro de igreja. Perseverar para manter a comunhão com Cristo é você se manter guardando a doutrina de Cristo, tendo cuidado de se manter nela. Fazendo isso, permanece na salvação. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu pergunto a você. Me mostra aí onde é que Paulo, Pedro, João ou Jesus mesmo ensinou alguém a ter cuidado para não se desviar de igreja. A estar nas igrejas para estar em Deus. Porque se sair da igreja, está desviado de Deus. Aonde foi que Jesus ou os apóstolos ensinaram isso ou advertiram alguém a não sair de igreja? Eu pergunto a você, aonde Jesus orientou alguém a buscar a Deus e adorar a Deus dentro de alguma igreja ou no templo? Alguém disse assim, não, mas Jesus, ele tinha uma igreja, ele ia adorar a Deus no templo. Não, você está errado, você precisa ter atenção para ler a Bíblia. Você precisa ter atenção para ler a Bíblia. Jesus, ele veio para ensinar aos homens o caminho para Deus, a verdade de Deus. E Jesus, quando veio, ensinou que esse caminho para Deus, essa verdade de Deus, não estava no templo. Que Deus não se encontrava no templo. Que o templo não tinha mais a presença de Deus. Não estavam mais ali a glória de Deus. Jesus não dirigiu ninguém a nenhum templo. E ele poderia, viu, irmão? Ele era judeu, ele tinha que ensinar o povo a ir para o templo. Jesus não ensinou ninguém a ir para o templo. Ao contrário, ele reprovou e condenou aqueles que estavam no templo, que era só um. Hoje em dia é um bocado de templo, né? Toda igreja é um templo, né? Toda estrutura que os donos das empresas e igrejas levantam diz que é templo, casa de Deus. Só existia um templo para os judeus, que era lá em Jerusalém. E quando Jesus veio, que foi para esse templo não buscar a Deus, porque Jesus não precisava buscar a Deus, nem adorar a Deus, porque ele veio para ensinar o povo o caminho para esse Deus, por onde o homem poderia adorar a Deus. Então Jesus, quando entra no templo, Jesus reprova. Jesus condena ali a religiosidade, os religiosos, com as suas práticas, com o seu entendimento. Jesus poderia dizer, vão para o templo buscar a Deus. Vão para as igrejas, né? Como hoje prega, né? Vá para a igreja adorar a Deus. Jesus não conduziu ninguém a nenhum lugar físico geográfico, chamado igreja-templo. Olha para onde Jesus conduz o povo. Olha para onde Jesus chama o povo. Olha para onde Jesus orienta o povo a seguir. Jesus diz, eu sou. Quando Jesus dá essa palavra, irmãos,
Você precisa parar para buscar o conhecimento da verdade. Analisar as Escrituras. Quando Jesus dá essa palavra lá em João 14,6, Jesus está mostrando ali que ninguém vai encontrar Deus por meio do templo, por meio de sacrifício, por meio de busca dentro de nenhuma direção que era feita anteriormente. No templo, pelos sacerdotes, através de sacrifícios, dentro daquele ambiente. Jesus agora vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele termina dizendo: ninguém vem ao Pai. Você observe que ele diz: ninguém vem. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Por que Jesus disse ninguém vem ao Pai? Porque o Pai está em Cristo. E quem está em Cristo está no Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus disse isso, dentro do entendimento dos judeus, na cultura que eles viviam, dentro dos cerimoniais, do templo lá na lei, lá no templo existia 3 compartimentos. E cada compartimento tinha uma porta que dava acesso. E dentro desses compartimentos tinha 3 portas. Uma era chamada verdade, vida e caminho. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está se dirigindo para o povo entender que não é mais dentro daquele ritual do templo, que tinha um acesso, que tinha uma porta chamada verdade, outra porta chamada vida e outra porta chamada caminho. É por isso que Jesus dá essa palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, porque a presença de Deus no período da velha aliança era encontrada lá no templo, que era através do objeto chamado Arca da Aliança. A presença de Deus era encontrada dentro desse ambiente, no templo, através desse objeto. Jesus agora vai dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é através de um objeto, não é através de um templo, é por meio de Cristo. É isso que nós precisamos entender, irmão. É nesse entendimento que eu tenho que estar vivendo a minha vida de fé em Deus. Não é pelo entendimento da religiosidade, o que prega os líderes religiosos. É pelo entendimento de Cristo que ele pregou, ensinou e orientou para o povo. Ensinando o caminho, o meio para chegar a Deus. Jesus não tinha religião. Rapaz, essas pessoas que dizem isso são ignorantes. Não têm conhecimento e nem se dedicam a buscar o conhecimento. A pessoa chegar e dizer: não, Jesus, ele tinha uma religião. Ele era da religião dos judeus. Ele ia para o templo, ele tinha uma igreja. O cara chegou para mim e disse que Jesus era membro da igreja de João Batista. Para justificar essa mentira do diabo de igreja. Para você ser membro de alguma igreja para ser de Deus. Meus irmãos, saiam dessa ignorância. Saiam dessa mentira, dessas trevas, desse engano. Desperta desse sono espiritual. Saia dessa condução das trevas. Venha para a luz, ser guiado pela luz. Conheça e aprenda de Cristo. Para que sejam libertos desse engano. Dessa vida escravizada dentro da religião. Cheia de regras, cheia de norma, cheia de cumprimento, de formalidade. Saiam daí, irmãos. Vocês ficam presos, centralizados. Não, eu tenho que ir buscar a Deus aonde? Na igreja. Não, eu tenho que adorar a Deus aonde? Na igreja. Eu tenho que ser de Deus aonde? Na igreja. Eu tenho que ser batizado para poder ser salvo aonde? Na igreja. Eu tenho, meu Deus do céu, irmãos. Eu sei que muitos não vão dar ouvido. Alguém diz assim: irmão Hélio, não se canse não. Esse povo não vai dar ouvido não. Já escolheram estar na vida errada, dentro da religião, dentro da mentira. Eu digo: mas não sou eu. Por mim eu calava. Mas é o Espírito de Deus em mim que me faz pregar, que me faz protestar, que me faz continuar tocando a trombeta. É o Espírito de Deus, irmãos, que impulsiona a igreja para cumprir o ministério da pregação do Evangelho,
para que todo aquele que ouviu o evangelho e crê seja salvo. Então eu tenho que pregar, mesmo que ninguém ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Mas nós, como ministros do evangelho, não podemos ficar calados, nem se omitir, nem ser conivente, nem participar dessa mentira religiosa que estão pregando aí em nome de Deus, em nome de verdade de Deus. Nós temos que tocar a trombeta, protestar, condenar, reprovar as obras infrutuosas das trevas, aborrecer o mundo com essa mentira que vive em nome de verdade de Deus. Então é por isso que eu vivo me dedicando ao ministério que Deus me deu. Constante, firme, abundante, pregando o evangelho, ministrando, levando a comunicação da verdade, por onde o homem pode ser liberto. As pessoas precisam despertar e buscar. E a verdade está aí sendo levada para elas. Mas olha o que a religiosidade faz. Faz as pessoas ignorar a verdade. Faz as pessoas endurecer o coração para a verdade. A religiosidade faz as pessoas se fechar para Deus. Porque elas vivem na mentira, entendendo que estão em Deus, presas nos conceitos malditos pregados na religião, como se fosse verdade de Deus. Elas vivem dentro da sua religiosidade. Cada um defende a sua religião, a sua religiosidade. Cada um defende os seus princípios religiosos, como se fosse o verdadeiro de Deus. Quem está no catolicismo, a verdade de Deus, a igreja de Deus é a católica. Quem está dentro do sistema religioso evangélico, a verdade de Deus, a igreja de Deus é a evangélica. Quem está dentro do sistema religioso de Mórmon, a verdade de Deus é a igreja de Mórmon, que está sendo pregada ali dentro. Dentro do Testemunho de Jeová, a verdade de Deus é o que está ali empregado. E eles estão vivendo dentro desses princípios, se conduzindo para Deus por meio da direção desses princípios. Estão perdidos, irmãos. Estão perdidos da direção de Deus. É preciso conhecer a verdade, crer na verdade e se converter, para andar numa vida com Deus pela verdade. A verdade é Jesus, o evangelho que ele pregou. Nossa vida tem que ser instruída, conduzida pela doutrina de Cristo. Não é por doutrina de igreja, de religião, de pastor, de papa, de padre, de líder religioso nenhum. Se algum desses que está aí ensinando, dizendo que é de Deus, não está trazendo a doutrina de Cristo, se aparta dele. Esse não tem a Deus. Está a serviço do reino das trevas. Porque ele prevarica. Ele não permanece no evangelho. Ele mistura, ele adiciona. Ele traz o evangelho com outros adicionais. O povo aí preso na formalidade religiosa, preso nas atividades religiosas, preso nos sacrifícios religiosos, presos nas obrigações religiosas, cumprindo meta, vivendo escravizado dentro de tarefas, tendo que estar vivendo aquela formalidade. O povo preso, robotizado, dentro da formalidade religiosa, vivendo como negócio da religião. E tudo isso achando que estão vivendo para Deus. Meus amados irmãos, vocês precisam conhecer o que é ser de Deus, como está em Deus, o que é adorar a Deus, o que é casar de Deus, por onde encontramos e somos salvos, o que é viver para Deus, o que é a obra de Deus. Tudo isso o povo está sendo ensinado que é dentro da igreja. O povo é ensinado que obra de Deus é compromisso de tarefas e obrigações de igreja. Que casa de Deus é a igreja. Que vida com Deus é estar na igreja. Que salvação de Deus é estar na igreja. Cumprindo ritual e cerimoniais, vivendo dentro da igreja. O povo está perdido da verdade de Deus, irmão. Cada dia mais se afastando de Deus, pelo entendimento corrompido, por não ter o conhecimento da verdade do evangelho.
Ninguém adora a Deus pelo meio de sacrifício, de vida, de devoção, de formalidade religiosa. Ninguém adora a Deus dentro de culto de igreja. A adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade, na minha vida e no meu viver, guiado pela palavra. Adorar a Deus é se submeter a Ele, rendido a Ele, negando-se para guardar a palavra dEle. Adorar a Deus é isso. Mas aí está. O mundo vivendo sua formalidade religiosa. Os católicos se reúnem nas suas congregações, nos seus ajuntamentos, vivendo sua solenidade com o nome de que é adorar a Deus. Os evangélicos se reúnem nas suas congregações, vivendo suas solenidades nos seus ajuntamentos, com o nome de adorar a Deus. Os mormons se reúnem nas suas entidades religiosas, vivendo seus ajuntamentos de cultos, dizendo que é adorar a Deus. Os testemunhos de Jeová se reúnem nos seus ambientes religiosos, vivendo sua formalidade religiosa, dizendo que é adorar a Deus. E todos estão perdidos, desviados da verdade, do entendimento, por onde vamos verdadeiramente ser adoradores de Deus. Eu não posso adorar a Deus por meio de um culto, de uma liturgia, de uma formalidade, dentro de um ambiente, naquele ritual mecânico. O verdadeiro adorador é aquele que está na verdade, guiado pela verdade. Ele adora o Pai, em espírito e em verdade, na minha vida e no meu viver, entendendo que o templo de Deus não é aquele ambiente que o homem diz que é a casa de Deus, chamado de igreja. Eu tenho que ter essa compreensão, que o templo de Deus sou eu. A habitação de Deus sou eu. Eu tenho que viver uma vida de adorador, adorando a Deus em toda a minha vida, em todo o meu viver, aonde quer que eu esteja, submisso à palavra dele, me negando, renunciando, condenando e reprovando tudo aquilo que não condiz com a verdade do Evangelho. Adorar a Deus é isso. É não viver mais eu, mas Cristo em mim. Então que Deus abençoe vocês, que vocês entendam e saiam dessa formalidade religiosa. Agora, que é difícil porque as pessoas já estão presas, escravizadas, dentro dessa vida religiosa. Eles não estão mais dispostos a viver sem essa vida religiosa. Porque isso prende as pessoas. As pessoas se sentem bem nos ambientes, nos momentos descontraídos, nos momentos de ouvir fábulas e fantasias em nome de Deus. As pessoas se sentem bem ouvindo palavras de segurança, de que Deus é contigo, de que Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus está decretando. As pessoas se sentem bem nos ambientes religiosos, ouvindo isso e vivendo ali a formalidade, a social, as atrações, os entretenimentos. Mas é preciso conhecer a verdade e sair dessa mentira. Se quer viver uma vida com Deus, conheça a verdade para ser liberto. Amém, meus amados?